né, eu fiz alguns ajustes no programa, tendo em vista o fato de que a gente se alongou um pouco mais, né, do que a gente imaginava nos filósofos gregos, né, mas eu acho que isso foi útil, porque a gente teve discussões interessantes, a gente pôde aprofundar um pouco mais uma coisa ou outra, né, acho que tivemos uma boa discussão sobre ética na última aula, né, a propósito da contraposição entre eles, né, nesse âmbito. Bom, com isso, o Descartes, né, que teria sido na última aula, ficou para hoje. Esse confronto entre empirismo e racionalismo ficou para a próxima aula, que é terça-feira. Antes, eu tinha previsto para essa aula os capítulos 3 a 5 da parte 3. Na verdade, o 5 eu joguei para cá. Eu vou falar sobre, porque o 5 é sobre iluminismo. Então a gente já vai falar sobre iluminismo e Kant no mesmo contexto, né? Como a gente vai ver o Kant depois da prova, eu achei mais interessante deixar para falar sobre iluminismo aqui também. Então a gente vai tratar hoje de Descartes e na próxima aula de empirismo e racionalismo e, evidentemente, na prova, vamos dizer, vai cair na prova, né, como se diz, o que a gente tiver visto até então, né, portanto, o que a gente tiver visto em aula. Bom, eu vou disponibilizar as aulas, então eu coloquei sábado, pode ser que eu faça amanhã, enfim, eu só tinha colocado aqui sábado para dar um tempinho, né, para colocar a aula de hoje. Estou colocando no documento, eu vou passar para vocês os links, né. Bom, dito isso, acho que na semana passada, terça-feira, né, na última aula, alguém me perguntou sobre a prova, tá? Como é que vai ser a prova? Vão ser questões dissertativas, tá? Eu vou passar 5 ou 6 questões, cobrindo diferentes assuntos, e vou pedir para vocês escolherem 3, 2 ou 3, eu vou pensar ainda, vai depender um pouco das questões, mas são questões dissertativas, tá? E aí vocês vão ter o tempo da aula, enfim, para fazer as respostas, né? Mas vocês vão ter, o importante é isso, né? Bom, acho que duas coisas. Primeiro, são questões dissertativas, né? Então vocês vão escrever as respostas, né? Então a ideia é que sejam respostas elaboradas, né? Argumentadas, ou seja, típicas de uma prova de filosofia, né? E a outra coisa importante é que vai ter então um conjunto de questões dentro do qual vocês vão poder escolher algumas, de tal maneira que, vamos dizer, né, o assunto que vocês entenderam melhor, o que vocês gostaram mais, enfim, possa ser o objeto, né, vou tentar fazer as questões distribuídas entre as coisas que a gente viu. Provavelmente eu vou formular as questões mais pensando nas próprias aulas do que no livro, né, no texto, porque a gente evidentemente não passou, quer dizer, o conteúdo todo do texto não veio para a aula, então, né, eu vou procurar me basear mais no que a gente viu, né, no que eu expliquei, no que a gente discutiu em sala de aula, tá? Mas claro, né, respostas bem argumentadas, embasadas no livro também, né, serão oportunas. Mas só para explicar mais ou menos de onde eu vou tirar as questões, tá? Essa é a ideia. E aí a primeira prova ela tem um peso um pouco menor do que a segunda, de tal maneira que, né, quando vocês forem fazer a segunda, vocês já vão conhecer o modelo, enfim, né? Vou pôr essa ideia. Tá? Alguma questão com relação a esses pontos de ordem prática, a mudança dos temas? A gente vai ficar aqui um pouco mais exprimido, né? O que eu procurei fazer, bom, a gente a princípio teria 2 aulas de Kant, virou uma, isso já tinha acontecido. Agora, o século XIX também virou uma só. Eu coloquei Hegel no século XIX aqui para a gente poder chegar no Kierkegaard e no existencialismo na altura que eu tinha previsto. Tá? Bom, então é um pouco isso quanto aos ajustes do programa e a prova. Tudo bem? Fala. Você falou que mudou da teoria existencial do mesmo esquema, né? Mas que ele vai abranger todo o conteúdo desde o começo ou só a parte de depois da prova que já pegou? Não, a prova 2 provavelmente vai ser o conteúdo, né, dessa segunda parte, né, depois da prova 1. Se bem que sendo um leque de questões, pode ser que eu faça também alguma relacionando, né, os temas, mas a princípio vai ser mais concentrado na segunda parte. Tá bem? Esse aqui eu liguei, aqui não adianta nada.
Bom, então, dito isso, vou voltar para os meus slides, mas vou continuar usando a lousa também. De todo modo, aqui é só para mostrar para vocês, né? Na verdade, isso foi o que a gente viu na última aula. Eu tinha feito esse slide, né? Só que, né, eu já expliquei para vocês, né? Fiz na lousa mais ou menos a mesma coisa, acrescentando outros elementos. Era a contraposição entre esses dois modelos de ética, né? Platão e Aristóteles. Então, eu vou já para o slide seguinte. Bom, como eu cheguei a dizer no final da última aula, a Isadora não podia vir hoje, né? Ela vem na terça. Eu tinha até comentado, eu imaginava que a gente fosse falar do cristianismo na última aula, porque na verdade o foco está mais aqui no, vamos dizer, me refiro ao cristianismo, à filosofia da Idade Média em geral, mas um pouco mais pensando um pouco mais no Agostinho. Tem dois grandes nomes, acho que eu já falei isso, né? Filosofia medieval, que são o Agostinho e o Tomás de Aquino, de períodos muito diferentes, né? Tem 7, 8 séculos entre eles, né? Então, enfim, mas de todo modo, eu vou deixar, né, para falar um pouco mais sobre o cristianismo na próxima aula. O que é importante, que é o que eu estava falando no final da última aula, né, que eu vou retomar, porque inclusive muitos já tinham saído, é que a filosofia cristã, né, a filosofia do cristianismo, ela resulta do cruzamento de duas tradições culturais, né? Eu fiz esse desenho no dia. A tradição greco-romana, né, Grécia e Roma, e a tradição judaico-cristã, que eram tradições, bom, evidentemente, né, a tradição judaica remete a cerca de 3.000 e tantos, 4.000 anos antes de Cristo, né? Eles já estão no ano 5.000 e tanto no calendário judaico, então é muito anterior, né, ao nascimento de Cristo, né? E é uma cultura que já tinha, né, então toda uma história, todo um percurso, uma religião, valores e assim por diante. E que de certo modo, né, corria paralela, digamos assim, a essa cultura grega, que foi em grande medida incorporada pelos romanos. De modo que se costuma falar muitas vezes, né, no mundo greco-romano, na cultura greco-romana, etc. Essas duas tradições, elas acabam se juntando no momento em que o cristianismo se espalha pelo Império Romano, né, a partir do momento em que Cristo morre, né, os apóstolos eles veem como sua tarefa, né, levar a religião cristã adiante, então eles vão fazer isso, e eles vão ter eles e os continuaram, né, que continuaram o trabalho deles, vão ter um certo sucesso, né, porque de fato o cristianismo ele vai se espalhar pelo Império Romano, sobretudo, né, num primeiro momento, né, entre os mais pobres, né, então há uma certa contraposição, né, entre a elite romana, que tem o acesso a esse tipo de conhecimento que vinha da cultura greco-romana, né, os mais pobres que aderiam ao cristianismo, mas isso vai aos poucos, né, mesmo isso vai convergindo a ponto de chegar um momento, né, como vocês devem lembrar da história, que o próprio imperador, né, quer dizer, o poder do Império Romano, se vê praticamente forçado a adotar a religião cristã como a religião oficial do Império, né, o que ocorre ali por volta de 300 e pouco depois de Cristo. Então esse vai ser um momento, vamos dizer, que se consolida mais oficialmente essa fusão. Mas isso já estava em curso, né? Já estava acontecendo. E aí, vejam, né, como eu coloquei, aqui você tem o quê? Uma religião a qual as pessoas se vinculavam fundamentalmente por meio da fé, e aqui você tem, né, um tipo de conhecimento que era baseado, como a gente se fartou de ver, na razão, né, no logos, enfim. Então a grande, vamos dizer, o grande resultado, e de certa maneira a gente poderia colocar nesses termos, né, o grande desafio que se colocava para aqueles que, sendo dessa religião, tinham conhecimento
vamos dizer, o grande desafio que se colocava então para eles era, de alguma forma, fundamentar, em termos teóricos, em termos racionais, essa visão de mundo, né, que já estava presente e que estava fundamentalmente lastreada numa fé. Disso resulta, né, dessa combinação, aquilo que vai constituir a filosofia cristã que domina, né, o período medieval, que dura mais ou menos, né, quase 1000 anos, então, né, é um período muito longo, né, a gente vai saltar esse período por uma opção, enfim, metodológica, né, não dá para abarcar tudo, evidentemente. Então, eu queria recuperar rapidamente alguns aspectos, e no começo da próxima aula a gente volta um pouquinho para ver como que há elementos interessantes em Agostinho que permitem, inclusive, relacioná-lo a Descartes. O próprio argumento do cogito que a gente vai ver hoje, ele tem uma primeira formulação em Agostinho que não é tão diferente, é diferente, claro, mas não é tão distante, tão diferente dessa que a gente encontra no Descartes. Mas isso, então a gente vai ver no começo da próxima aula. O que eu queria apenas chamar a atenção aqui, então, nesse primeiro momento é, né, eu cheguei a fazer essa pergunta no final da aula, acho que não tinha muita gente, assumindo esse desafio, né, naturalmente, o pessoal que estava respondeu, né, o Platão serve melhor a esse propósito do que o Aristóteles, né, porque vamos dizer, na visão de mundo, no esquema, né, na filosofia platônica, você já tem, né, uma certa dicotomia entre mundo inteligível e tem uma dicotomia entre mundo inteligível e mundo sensível, que se coaduna bem com a ideia cristã de um mundo terreno e de um mundo, né, um reino dos céus e um reino da terra, né, um reino de Deus e um reino dos homens. Então, a dualidade, né, ela está presente em ambos. O platonismo é anterior, né, e não é à toa, por exemplo, que o Nietzsche, um grande crítico do cristianismo, que a gente vai ver mais adiante, embora ele próprio, né, muito influenciado pelo cristianismo, ele reage ao cristianismo, portanto, né, ele está no diálogo, a gente vai ver isso, mas é né, conhecido como grande crítico do cristianismo, da moral cristã, da cultura ocidental como um todo, que ele vê como cristã. Ele tem uma famosa afirmação em que ele diz que o cristianismo é platonismo para o povo, né? Ou seja, seria uma versão popular do platonismo. Por que popular? Né? Justamente porque, como eu disse, né, o cristianismo ele era mais forte nas classes mais pobres que não tinham, bom, evidentemente, né, o analfabetismo nessa época era enorme e tal, quer dizer, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, à sabedoria greco-romana e coisas do tipo, né? Mas a visão de mundo na crítica do Nietzsche é o que importa, é a dualidade. Então, o Nietzsche é um grande crítico da dualidade, a gente vai ver isso mais à frente. Como Aristóteles foi um crítico da dualidade, né, como a gente viu ali em relação a Platão, vai haver muitos outros críticos da dualidade depois. O Nietzsche é um dos grandes críticos disso. Mas fato é que essa frase dele, acusatória, né, ilustra um pouco esse parentesco, né, entre o platonismo e o cristianismo. Então vejam, né, o que eu procurei mostrar. Na verdade, né, a felicidade, né, isso aqui se repõe aqui, né, mas de todo modo, você tem entre os gregos, né, então, uma concepção de razão e sentidos como constitutiva do ser humano, a gente viu isso bem, né, nas últimas aulas. Através da razão há um conhecimento do bem, e esse bem, que está fundado no ser, isso a gente viu na última aula, fornece os critérios para saber qual é a boa ação. Então, esse esquema que a gente viu em contraposição ao de Aristóteles, acho que, né, foi suficientemente explicado na última aula. Ora, isso se casa bem com a doutrina cristã, né, em que também existe uma dualidade, que também se coloca naqueles termos de razão e sentidos, mas cuja contraposição principal, né, ou cujas noções principais envolvidas nessa dualidade são as noções de alma e corpo, né, como todos devem saber. Do mesmo modo como em Platão a razão é o que nos conecta ao ser, né,
aqui é a alma que nos conecta com esse reino superior, é a alma que nos conecta com Deus, né? No caso, isso já foi mencionado também, né? No lugar do ser ali, a gente coloca Deus, né? Então, é como se já tivesse bem preparado, né, o esquema para receber essa visão de mundo. Então, Deus no lugar do ser, o Deus cristão, o Deus com as características que a gente conhece através da cultura cristã, né, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, etc., né, que é bom, que é, enfim, todos os predicados que se costumam atribuir. Então, através da alma, nós temos esse acesso, né? O corpo, assim como os sentidos em Platão, é visto como algo negativo, né? Corpo, desejos, sentimentos. São 10 minutos. Tá. Você faz aquela ajudinha aí? Valeu. Ah, e agora? Não está voltando? Oi? Voltou. Ah, bom. Não. Foi bem rápido. Alguém queria perguntar, fala. Vou. Ah, foi bom você ter falado, porque dessa vez eu imprimi, porque quando não é a lista impressa, dá muito mais trabalho, né, para marcar as presenças. Já coloquei até a data aqui. De novo, né, eu esperando uma pergunta séria, assim, sobre o conteúdo. Bom, fala. Eu vi um vídeo um tempo atrás que estava dizendo que o Aristóteles, por colocar a racionalidade e a individualidade como centro de pensamento, conseguiu transformar o cristianismo para uma coisa que talvez depois foi mais lá para a ética protestante. Você sabe dizer se foi isso mesmo? Se Não, teve isso? desse jeito não, pelo contrário, assim, o caminho que eu vejo, inclusive que a gente viu um curso sobre Kierkegaard, né, o caminho que eu vejo indo desembocar no protestantismo passa mais pelo Agostinho, que era um filósofo da subjetividade, né, e por Lutero, que fala da relação do indivíduo com Deus sem a mediação necessária da igreja. Né. Então eu vejo um caminho indo. E Agostinho, por sua vez, é influenciado por Platão. Então, para mim, faz mais sentido pensar num caminho que vai de Platão até... onde é que você chegou mesmo? Na ética protestante. Não, mas antes da sua pergunta... E o Aristóteles inaugurou essa coisa da individualidade, do indivíduo. Ah, tá. Então, respondendo então, porque você mencionou a ética protestante, né? Eu vejo um caminho passando por Platão, Agostinho e Lutero. Por outro lado, o Aristóteles, comparado com Platão, isso a gente viu, né? Ele enfatiza, eu insisti muito nesse aspecto, né, na última aula, a circunstância de que cada indivíduo vai ter que encontrar o seu caminho para a felicidade e para o bem comum, né? Só que existe uma outra questão aí envolvida, que é uma discussão, mas há uma tendência muito forte, né, a dizer que os gregos não têm ainda uma noção forte de indivíduo. Né? O indivíduo ele é visto como parte da polis, né? Ele é muito visto, né, nessa chave de uma inserção no todo, seja o todo da natureza, seja o todo da polis. Claro, isso é uma tese discutível, porque a gente mesmo viu, né, como certas figuras aparecem, a coisa do Protágoras, por exemplo, né, o homem à medida de todas as coisas, do próprio Aristóteles. Eu vejo essa tese como discutível, mas ela é um tanto majoritária, digamos assim. A maioria das pessoas vê dessa forma. Tem um texto famoso do século XIX, do Benjamin Constant, que a liberdade chama mais ou menos o seguinte: a liberdade dos modernos contraposta à liberdade dos antigos. Em que ele procura mostrar que os antigos tinham como noção de liberdade a liberdade da polis, em relação a um tirano, por exemplo. Então a liberdade era pensada no coletivo, e os modernos é que pensam na chave individual. Né? Mas enfim, aí a gente entraria numa discussão sobre esse ponto específico, até que ponto tem ou não tem individualidade entre os gregos. Né? Agora, teria que ver exatamente o contexto, né, de onde você tirou isso. Enfim, mas o que é importante
vamos dizer, e que vai na direção do que você está falando é a individualidade, ela vai ganhando importância aqui nesse processo. Ela é uma das palavras-chave do processo, a gente vai ver nos próximos slides, é a noção de indivíduo. Né? A modernidade, na verdade já o Renascimento, não sei se alguém leu o capítulo anterior a esse que fala do Descartes, ele fala do Renascimento, né, do humanismo. Então, a noção de individualidade ela vai se fortalecendo nesse período imediatamente posterior à Idade Média. Tá? E vai ser, a partir do século XIX, um objeto de reflexão e crítica, porque ela fica tão forte, né, que vira um problema que nós identificamos até hoje como individualismo, né, o excesso de individualismo, que seria uma característica do nosso tempo. Mas, enfim, por isso, né, que eu coloquei aqui a palavra subjetividade e esse círculo maior, para dizer o quê? E o sujeito aqui, o indivíduo maior do que ali, exatamente porque eu queria falar, através dessas imagens, do fato de que o indivíduo adquire maior importância. E a subjetividade se torna mais importante e, digamos assim, mais complexa, num certo sentido, maior. Maior no sentido de que o exame da interioridade, né, os diferentes componentes dessa subjetividade vai se tornando cada vez mais elaborado. E isso também, né, vem num crescendo de lá para cá, né, a ponto de a gente ter já mais para o final do século XIX, por exemplo, a noção do Freud de inconsciente, né, como constitutivo da nossa subjetividade. Então, a subjetividade ela vai inchando à medida que ela é pensada, estudada e assim por diante. Mas, então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque essa transição, né, que se dá aqui, e por que ela começa com o cristianismo? Né? Essa é uma possível leitura. Ela começa com o cristianismo porque no cristianismo, desde o princípio, e na reforma isso vai ficar ainda mais forte, por exemplo, né? Mas já seria uma coisa inicial, tanto é que os reformadores, né, Lutero, outros, né, muito do que eles disputavam era justamente o cristianismo originário. Né? A disputa que está um dos pontos principais da disputa que envolve a reforma, né, e a igreja protestante contra a igreja católica, vamos dizer, a disputa que está em jogo ali, uma delas é pelo que seria o cristianismo originário. Né? E para Lutero, o cristianismo originário está na relação do indivíduo com Deus, né? E não na relação do indivíduo com a instituição igreja. Então, por isso que ele vai ser um grande crítico da instituição, né, da igreja católica, do Papa, etc, etc. Vai traduzir a Bíblia para o alemão para que ela seja mais acessível, né? E assim por diante. Mas, enfim, existe a questão da relação, né, do indivíduo com Deus e a ideia de pecado que não está relacionada apenas à ação. Né? Existe a famosa figura do pecado em pensamento, por exemplo. Né? Ora, isso significa que nessa chave nós nos preocupamos, né, com aquilo que se passa dentro da nossa mente, né? Porque Deus está vendo o que se passa dentro da nossa mente. Então nós podemos pecar em pensamento, nós podemos pecar em desejos, mesmo sem manifestá-los. Onipresente, onisciente. Então, né, não pode nem pensar, já é pecado. Isso não tinha nos gregos. Né? Quer dizer, acho que esse é um ponto bastante forte, assim, uma oposição que se costuma fazer em relação a qual há certo consenso. Os gregos, na ética, eles se preocupavam com a ação, ou seja, como é que o indivíduo se comportou, né? O que ele fez. O que ele pensou antes de fazer, não importa, importa o que ele fez. Né? A partir daqui, há uma diferença entre o que se pensou e o que se fez, que é muito grande. Né? A ponto de se tornar uma questão importante na moral, como a gente ainda vai ver em outros autores, né? Uma questão, por exemplo, muito forte no Kant. Né? A diferença entre você agir de maneira correta, tendo a intenção de agir de maneira correta, por saber que é correto,
versus você agir de maneira correta, por exemplo, só porque você não quer ser punido. Né? Então você gostaria de fazer aquilo, mas você sabe que a polícia está ali, vai ver, então você não faz. Né? Isso para os gregos não fazia muito sentido. Tá? Isso é um dos índices, por exemplo, né, um dos sinais de como a subjetividade vai crescendo. Né? E aí tem outras noções, evidentemente, né, que vão ser mobilizadas, mas, de novo, né, a coisa do critério para a ação e para o próprio pensamento, como eu estou dizendo, vem dali, como vinha de lá no Platão, é diferente de Aristóteles. Né? E tem o elemento da graça também, né, que é uma coisa que não está presente nos gregos, né, que é Deus interferindo na própria ação humana. Isso vai variar muito entre os autores cristãos. Né? Essa é uma questão muito disputada. Inclusive, é uma questão, uma divergência entre o Lutero e outros autores. Né? Tem toda uma disputa teológica, né, dentro da igreja, da religião cristã, sobre o papel da graça. Né? Se o indivíduo tem de fato livre-arbítrio e é capaz de praticar o bem por ele mesmo, ou se ele só pratica o bem quando há a intervenção da graça. Essa é uma discussão, mas que fala também, era isso que eu queria chamar a atenção, né, de uma relação com Deus que é muito mais forte, muito mais presente, muito mais vista como, né, muito mais presente do que aquela relação lá com o ser. Né? É muito diferente. A relação é mais forte e a subjetividade ganha importância. Tudo bem? Queria só primeiro chamar a atenção para isso. Na próxima aula, a Isadora vai falar um pouco sobre como isso está presente no Agostinho. Rapidamente também, porque, né, a gente tem esse conteúdo todo que eu já falei. Mas eu vou passar então adiante. Claro, se tiverem questões, sintam-se à vontade para fazer. Você passa aí, por favor. Por que então que eu queria mostrar aquilo, né? Esse aqui já está um pouco mais bagunçado, mas menos do que outros. Aqui está exatamente aquilo que estava ali, eu trouxe para cá, né? Ora, a subjetividade ela se torna tão forte durante esse período, ela vai se consolidando, e mais, né? Entre a filosofia medieval propriamente dita, né? Entre o cristianismo, por exemplo, de Tomás de Aquino, que é século XIII, e o Descartes, que é começo do século XVII, né, tem o período do Renascimento, né, para o qual o Danilo dedica um capítulo que é importante também, que é um período que tem o humanismo, etc., que realça já também, quer dizer, já tem uma ênfase maior na subjetividade. Então, além do próprio cristianismo, o período imediatamente posterior também reforça a importância da subjetividade. De modo que o Descartes recebe, né, digamos assim, chega ao Descartes no começo do século XVII, um quadro teórico em que a subjetividade tem muita importância. Né? Por isso que ele vai partir, na sua filosofia, da subjetividade. Bom, e aí tem o famoso argumento do cógito. Aqui eu estou invertendo a ordem em que o Danilo apresentou os assuntos, mas em seguida eu vou falar do método. Tá? Ele começa pelo método, depois fala do argumento do cógito. Porque como eu estou seguindo, né, aqui a chave da subjetividade, então, o que o Descartes vai fazer? Né? Tem um outro ponto que eu vou falar em seguida, que está presente nesse meio tempo, que é o ceticismo. Né? Talvez valha a pena a gente ir para o último slide e depois voltar para esse, por favor, Odair. Passa esse. Esse aqui? Esse aí. Vamos pensar aqui primeiro, depois a gente volta para o método. Eu trouxe aqui aquele slide lá dos pré-socráticos, lembram? O que aconteceu lá? O que aconteceu lá vai ser muito parecido com o que acontece aqui. Os pré-socráticos davam um monte de respostas diferentes do que seria a arqué, né? O princípio comum a todas as coisas.
O fato de terem aparecido tantas respostas diferentes suscitou a reação dos sofistas. Né? O que os sofistas diziam? Que não há resposta, que não há verdade, né? Ou não há verdade absoluta. Né? Enfim, eles colocavam em dúvida a própria possibilidade de nós atingirmos a verdade. Claro, tem níveis, né? Pode ser a própria possibilidade da verdade, a possibilidade de nós chegarmos à verdade. O ceticismo justamente coloca isso em questão. Né? E o que acontece no período ali do final da Idade Média, Renascimento, ou seja, esse período justamente que vai preparando para a modernidade. Tá? O Descartes ele é considerado o fundador da modernidade. Né? Então, a gente está dando esse salto dos gregos para os modernos, passando pela filosofia cristã, mas eu estou mencionando aqui um capítulo que está no final da Idade Média, começo, né, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, em que você tem o Renascimento, você tem o humanismo, você tem uma série de coisas, né, um período muito rico, inclusive, que filosoficamente não era tão valorizado, tem sido mais valorizado já há um bom tempo, mas enfim, nos manuais mais antigos, né, de história da filosofia não era tanto. Então o que surge nessa época? Né? Aí tá ruim de ver, ficou pequeno, né? Mas esses slides eu vou colocar na pasta com todos os outros. Eu só ainda não passei, não coloquei lá. Então o que você tem? O outro ponto, né, desse período é o surgimento da ciência. Né? Acho que isso todos vocês devem se lembrar. Né? O que é a revolução científica? O que acontece nesse período? Né? Por que há essa crise da filosofia cristã, da religião? Por causa do heliocentrismo. Né? Tá tudo no mesmo contexto, né? O Renascimento, o heliocentrismo no âmbito da ciência. Ou seja, Copérnico, né, surge com a ideia de que a Terra está em movimento, girando em torno do Sol. O que era inadmissível na ciência anterior, baseada em Aristóteles, né, que é a ciência que tinha sido desenvolvida pela Idade Média tardia, né, principalmente por Tomás de Aquino, o grande filósofo cristão desse período. Né? A grande base para ele é o Aristóteles. E Aristóteles, lá com os gregos, né, partiam do princípio, até porque, né, não tinham nenhuma evidência em sentido contrário na época, né, de que, né, a Terra estava em repouso e o Sol estava girando em torno, a Lua, né, os corpos celestes é que estão em movimento, não a gente. Era muito razoável supor naquela época, né, que a Terra estava parada. Era muito razoável supor naquela época que a Terra era plana. Né? Hoje não. Né? Embora tenha gente que acredite nisso. Né? Aliás, pelo que eu estava vendo outro dia, acho que 10 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Nossa. Impressionante. Enfim, tem questionamentos assim absurdos. Naquela época tudo bem, né? Mas depois de Copérnico não dá mais, né? Copérnico foi ali século XV, XVI, por aí, né? Agora eu não lembro exatamente a data. Copérnico propõe essa hipótese, quem vai comprovar a hipótese é o Galileu, né? Vai fazer um experimento que, digamos assim, demonstra a hipótese, né? Mas, por isso que a gente fala numa revolução copernicana da ciência. Né? Uma imagem que se tornou muito conhecida e que na filosofia o Kant vai tornar conhecida, porque ele fala numa revolução copernicana na filosofia. Isso a gente vai ver depois. Ou seja, ele usa a imagem, né? Essa expressão revolução copernicana ficou muito conhecida, que é exatamente a revolução do heliocentrismo. Né? Ela implica algo muito brutal para nós, né? Porque a gente se concebia como centro do universo, né? Quer dizer, a gente está aqui no meio e o resto do universo está girando em torno, né? A partir desse momento, né? Não, no caso do nosso sistema solar é o Sol no meio, né? E nós girando em torno junto com os outros planetas, né? E o nosso é um dos menores do sistema solar.
e mais, né, do que a ciência descobriu de lá para cá. A gente só vai vendo, né, o universo crescer e a Terra ficar cada vez mais pequenininha, né? E a Terra é uma poeirinha no universo. Então é uma grande revolução no modo do ser humano se ver no universo. Por isso que é, né, um momento decisivo da história humana, da história do pensamento, da história do conhecimento. Então surge uma nova ciência, um novo modo de ver o mundo. Só que, naturalmente, há uma resistência a esse novo modo de ver o mundo. Ora, se há até hoje, né, como eu acabei de dizer, imagina na época. Né? Então leva muito tempo para que isso seja aceito. Né? Vai ser um processo longo para que isso seja aceito. Num primeiro momento, surge a nova ciência e ela rivaliza com a antiga, com a ciência que era aceita pela igreja e que tinha bases na ciência aristotélica. Aí, no caso, né, o grande ponto de discórdia é a física, especificamente. Né, porque o modo de explicar as coisas do Aristóteles não supunha, por exemplo, né, as leis da natureza que são descobertas nesse período. Então, uma outra concepção de física, embora ele, como eu falei, né, em outros campos tenha avançado bastante, né, e tenha proposto uma ciência muito rica também no campo da física, o paradigma muda inteiramente, né, e isso gera uma transformação. Mas há uma resistência muito grande, né, e a ciência antiga e a nova ciência rivalizam. Né. No âmbito da religião, no mesmo período, tem a Reforma, né, que é 1517, o marco fundador. Que é quando o Lutero prega as 95 teses, né? Enfim, para quem conhece um pouco da história da religião. Ora, então, tem disputa até em relação a Deus, né? Quer dizer, a disputa não é só fora da religião, entre nova ciência e antiga ciência, envolvendo a religião. Dentro da religião também tem disputa, né? Tem uma nova versão de como deve ser a relação do indivíduo com Deus. A própria concepção de Deus é objeto de disputa o tempo todo, né? A teologia tem muitas visões de Deus. Então você tem os reformistas de um lado e a igreja, o Papa, né, de outro. Aí surge um outro movimento que é o humanismo, né, que defende a importância do ser humano. Só que essa defesa da importância do ser humano, em alguma medida, ela parece trazer uma certa contradição com aquela ideia de que a Terra é uma poeira dentro do universo, né? Se é assim, por que o ser humano se considera tão importante? Né? Enfim, é um pouco paradoxal, né? Ao mesmo tempo em que o nosso lugar no universo se torna tão pequenininho, o ser humano passa a ser mais valorizado, né? Uma coisa um pouco paradoxal, né, desse período. Então, vejam, são muitas mudanças, né, muitas perspectivas diferentes. E isso, né, suscita esse novo ceticismo, que vai resgatar elementos de posições céticas anteriores, mesmo que elas não se denominassem, né, não houvesse ainda essa designação, a seu favor. Né? Não só o Protágoras, eu coloquei o Protágoras porque a gente passou por ele, né? A gente viu a frase dele, o homem é a medida de todas as coisas, que tinha uma implicação relativista, segundo Platão e Aristóteles, né? Tal como eles viam, porque ele estava dizendo o seguinte: não tem uma verdade do universo, o que importa é o ser humano, né? E, no limite, essa frase pode ser interpretada assim: cada um tem a sua medida, né? Então é relativista num sentido radical. Então a frase do Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, ela se torna uma espécie de lema, né, do humanismo e que tem impacto no ceticismo. E tanto o humanismo como o ceticismo tem como consequência, por isso que eu acabei de falar, uma ênfase, e pelo que eu já estava falando antes, né, uma ênfase no indivíduo, uma ênfase no eu, uma ênfase no subjetivo. Esse tema, né, vai adquirindo uma centralidade cada vez maior. Aí eu coloquei aqui aquele que seria o principal nome do ceticismo, né, já num período mais próximo da modernidade, do Descartes, né? Veja, o Montaigne morre em 92, o Descartes morre em 96, então já há uma proximidade temporal muito grande e ambos são franceses, né?
Então há uma proximidade geográfica também. Michel de Montaigne, né, que é conhecido, né, pelos seus ensaios, né, por um modo de fazer filosofia bastante peculiar, que vai influenciar autores depois, tem uma certa influência inclusive sobre o modo de fazer filosofia do Nietzsche. É um autor bastante interessante. Então, esse quadro, né, de um ceticismo que se vincula, né, a um certo individualismo, tudo isso influencia o Descartes. Tá? E aí, a reação do Descartes ao ceticismo vai ser parecida com a reação que tiveram Sócrates, Platão e Aristóteles. Qual era a reação dele? Como é que foi a reação deles? Combater, mas como combater? A resposta já está aqui. Né? Porque a questão passa a ser, e essa é a questão, os termos em que o Descartes coloca, se nós somos racionais, né? Como tinham descoberto lá atrás os gregos, né? Nós temos sentidos pelos quais a gente vê as coisas do mundo. Né? Por que a gente, pensando racionalmente o mundo, quer dizer, aplicando a nossa capacidade de pensar ao mundo, a gente não chega à verdade? Né? Por que tantos erros? Por que tantas divergências? Essa é a questão que eles colocam. Por que tantas divergências? Por que o erro? Por que a gente erra tanto? Que era, em certa medida, como eu sugeri para vocês, né, um modo de colocar o problema. A gente podia pensar, bom, os pré-socráticos, como eles eram os primeiros filósofos, eles estavam ali começando, então eles erraram. Né? Mas Platão, por exemplo, né, com mais sabedoria, né, já conhecendo um pouco melhor a história daquilo tudo, seria capaz de colocar o conhecimento no caminho certo. Lembrem-se que a noção de método em grego tem o sentido de caminho. Né? Então, Platão lá pensava, né, eu vou encontrar um jeito de evitar o erro. Só que aí vem o Aristóteles e diz, não, Platão está errado. Eu é que vou indicar o jeito certo de fazer a coisa. Né? Só que aí vem outros depois e falam que o Aristóteles estava errado, inclusive a nova ciência. Né? Ora, o ceticismo vai ganhando força cada vez maior, tá certo? O argumento cético, com o passar do tempo, ele vai ganhando força, né? Até hoje. Né? Tem muita gente que defende o ceticismo até hoje, né? Ou que tem uma posição mais ou menos cética, né? Quer dizer, o grau de ceticismo pode variar também. Fala. Professor, nessa época, a filosofia ela já era bem distinguida da ciência ou ainda estava nesse processo que as duas eram entendidas como a mesma coisa? Não, ainda estavam muito misturadas. Parte do processo de separação começa por essa separação do pensamento filosófico-científico em relação à teologia. Porque na filosofia cristã medieval, a teologia era a principal ciência. Né? Então eles tinham uma visão do conjunto dos conhecimentos, das diferentes ciências, como a gente viu que já tinha, né, o Aristóteles, né? Então as várias ciências. A teologia é a principal ciência. Então há uma separação do pensamento filosófico-científico em relação à teologia e à religião. E aí, aos poucos, né, as diferentes ciências elas vão ganhando força, vão ganhando corpo, né, vão ganhando autonomia, elas vão se tornando cada vez mais complexas também, né, de tal modo que vão acontecer as novas separações. Mas isso é um fenômeno mais recente, porque os pensadores, né, até o século XVIII, né, eles eram filósofos e cientistas. Né? O Newton, por exemplo, né, ele tinha um sistema filosófico, inclusive dentro do qual havia Deus, né, para explicar as próprias leis da natureza, né, porque, enfim, se tem leis e a natureza funciona regularmente, tem um intelecto que está ali por trás orquestrando, né, enfim. Então, mesmo a fronteira, as fronteiras ainda são muito borradas, né? Não tem fronteiras nítidas. O Kant, por exemplo, ele vai dar um passo importante, eu já mencionei, né, quando ele diferencia conhecimento, né, tenta estipular o que é conhecimento científico. Né? Então, no século XIX, aí sim,
né, você já tem uma contraposição mais clara entre o que é ciência natural e o resto. Né? Então as ciências naturais elas se firmam, elas vão se firmando aqui. Né? O Newton já se torna um modelo de ciência, tanto é que o Kant, né, assim como Descartes vai defender a ciência da época, né, o Kant vai ser conhecido, um dos aspectos da sua filosofia é tentar fundamentar a ciência de Newton, a física de Newton. Então, as ciências naturais vão ganhando autonomia. A matemática ela já tem uma certa autonomia, digamos assim, como um campo do conhecimento desde os gregos, né? Embora ela esteja dentro do conjunto de conhecimentos e não haja, né, ainda separações tão estanques. Mas já tem, né, universidade, já tem pessoas que vão mais para um lado, mais para o outro. Né? E quanto mais a coisa cresce, mais vai ficar assim, né? Porque a quantidade de informações, né, também aumenta demais, o tipo de coisa que se tem de saber para você dominar um campo é muita coisa, né? Os métodos são diferentes, né? Então, na época de Aristóteles era possível o mesmo sujeito, né, ser físico, filósofo, teólogo, biólogo e tudo mais que ele era. Né? Hoje em dia não dá, né? Por mais que a gente tem muita gente que tenta, né, fazer 2, 3, 4 faculdades, não adianta, você não vai ser o cara nas 4 áreas, né? Ser um tudólogo. O Aristóteles ainda podia ser, mas depois dele ninguém mais. Né? Então, as separações vão se dar a partir daí, vão começar a acontecer. Né? E a própria universidade vai ter um papel nisso, né? Dividindo-se em diferentes áreas. E aí no século XVIII, por exemplo, já tem... Bom, né, as universidades remontam, as universidades europeias, ao século XI. Né? As universidades que os árabes fundaram na Península Ibérica são as primeiras universidades da Europa, curiosamente, fundadas pelos árabes. E as outras, enfim, coisa do século X, século XI. Né? Oi? Não, os árabes. Os árabes mesmo, que dominaram a Península Ibérica. Eles fundaram a Universidade de Córdoba, se não me engano. Acho que é a primeira. Aí depois, no contexto cristão, tem a Universidade de Bolonha e a Universidade de Pádua, que disputam. Né? Tem as universidades inglesas, que são muito antigas, né? Cambridge, Oxford e tal. Enfim, não vou saber fazer, mas... Aí vai tendo... Né? E tem uma grande também discussão sobre a universidade, na época do Iluminismo, no final do século XVIII e no século XIX, que envolve essa separação do conhecimento em diferentes áreas. E que aí isso vai ficando cada vez mais parecido com o que a gente conhece hoje. Né? Então você tem a ideia de universidade com várias faculdades. Né? Isso vai ter um papel importante também na coisa. Bom, então o Descartes vai tentar, como tentaram Platão e Aristóteles, falar o seguinte: está tudo errado. Né? Ninguém chegou no lugar certo, os céticos têm razão em apontar os erros, então a gente precisa corrigir esse negócio. Como é que a gente vai corrigir? Estabelecendo um método claro e seguro para o conhecimento. Ele escreve o Discurso do Método, né, que é um dos livros. Descartes tem 2 livros que são os mais famosos, né, que é o Discurso do Método e as Meditações Metafísicas, que é onde está lá o argumento do cogito. Ele vai escrever um discurso do método com regras, princípios, critérios para o conhecimento. Com uma forte inspiração na matemática, né, o que é interessante. Porque Platão também tinha essa inspiração na matemática, né? Quer dizer, a matemática muitas vezes ela parece oferecer critérios seguros para o conhecimento por ela ser uma ciência exata, de fato, né? E uma das grandes questões da época é o fato de que a física opera matemática, né? Quer dizer, a física passa a usar a matemática como chave para interpretar a natureza e dá certo. Isso não tinha na ciência antiga. Né? A ciência antiga tinha a física de um lado e a matemática do outro, uma não tinha nada a ver com a outra. A física, como ciência exata, ela é um produto dessa época, né? Ela é um produto da modernidade. Não havia essa fusão de física, quer dizer, a física não era matemática. A linguagem da física não era matematizada como a gente, quando estuda física, vê. Né? Por isso que é possível, né? Você calcular
a velocidade final, né, naqueles exercícios de física, né, que vocês devem ter se fartado de fazer. Por que é possível calcular? Né? Porque há uma regularidade que pode ser matematicamente calculada. Fala. Professor, Pitágoras já não tentava explicar o mundo pelo meio da matemática? Tentava. Mas aí não tinha relação com o meio físico? Bom, para ele tinha. Só que de uma maneira que não tem nada a ver com a física moderna, vamos dizer. Né? Porque, enfim, era um outro jeito de explicar. Ele não, mesmo a matemática, né? Eu não saberia entrar em detalhe, assim, mas, vamos dizer, era algo muito diferente. A física só se tornou realmente matemática aqui a partir das leis que foram descobertas no período por Kepler, né, por Galileu, depois pelo próprio Newton. Né? Quer dizer, então eles vão formulando em leis a regularidade da natureza, leis tais que permitem operar matematicamente com os fenômenos. Né? O modo como Pitágoras compreendia a natureza via matemática, via números, vamos dizer, eu posso estar falando uma barbaridade aqui, teria que estudar, eu realmente estou falando sem muita segurança, mas eu diria que, aos nossos olhos, seria mais místico do que científico. Né? Porque não era uma coisa comprovada, né? Quer dizer, enfim, mas teria que pesquisar para te responder melhor. Tá? Mas, você tem razão, Platão também valorizava a matemática como uma das principais ciências. Né? Mas eles ainda não conseguiam aplicar de fato a matemática à natureza tal como ela se viu aplicada aqui. E um dos grandes desafios para os filósofos, para o Descartes, depois para o Kant, por exemplo, é justamente entender como isso é possível. Né? Ou seja, como são possíveis as leis da física, como é possível a gente conhecer essas leis e assim por diante. Bom, é claro que tem continuidade. Toda vez, quando a gente pensa a história do pensamento, da filosofia, a gente vai enfatizando as rupturas, para mostrar o que é de novo. Né? Mas, quando a gente menos imagina, a gente percebe um parentesco remoto com alguma coisa que foi feita lá atrás. Né? Não é à toa que o Protágoras aparece aqui, por exemplo. Né? Então, mas é isso, né? Quer dizer, a ciência tal como a gente conhece, ela começa nessa época. Mas mesmo a ciência começando com toda essa segurança, tem muita resistência, tem dúvidas, tem inseguranças, de tal modo que há uma necessidade de método, sentida pelos filósofos que são também cientistas. O próprio Descartes, né? Ele tem tratados sobre física, sobre fenômenos físicos, etc., que eu não vou lembrar agora, mas ele também tem estudos científicos, né? Ele não é só filósofo no sentido, por isso que ainda não tem separação, né? Bom, bom, aqui ele vai tentar então formular todas as regras, princípios e critérios, mas ainda assim, né, é preciso garantir, para realmente dar conta do problema, porque vejam, né, agora já são quase 2000 anos de história, né? Então, digamos assim, do ponto de vista da dimensão do problema, o problema para o Descartes é maior do que era para o Platão. Né? O Platão estava respondendo ali a uns 300 anos, né, de história, tanto, 250, 300 anos. O Descartes está respondendo a 2000 anos em que supostamente ninguém acertou. E ele vai acertar. Né? Então, o desafio é bem maior. Então, é preciso que este método esteja fundado em alguma certeza realmente segura, em alguma certeza absolutamente inquestionável. Isso leva ao argumento do Cogito. Ou seja, porque ele escreve primeiro o discurso do método para depois escrever as meditações metafísicas. Né? Então, evidentemente, ainda tem muito questionamento ao discurso do método entre um livro e outro. Né? Muita gente perguntando, bom, mas em que se baseia o próprio discurso do método? Né? Os céticos estão ali. Os céticos nunca mais deixaram de existir. Né? Na verdade, tem um primeiro ceticismo, que é o chamado ceticismo pirrônico, fundado por Pirro, né? Que está ali no começo da era cristã, salvo engano. Posso estar equivocado, mas é uma coisa lá para trás. Já chama ceticismo. Então, ainda no contexto do helenismo, né? Que é a filosofia grega pós-Aristóteles. Sempre tem, eu acabei de falar, tem um filósofo brasileiro, o Oswaldo Porchat, que faleceu recentemente, que se definia como um cético, que defendia o ceticismo como filosofia.
o professor Luiz Fernando Martins aqui da UFBC, ele foi orientado pelo Porchat, né? Ele, não sei se ele defende tanto, né, como o Porchat, mas ele é um estudioso do ceticismo, né? Traz muito do Porchat, né? Disso que o Porchat defendia. Ora, então, e qualquer um de nós pode ser cético, né? Basta duvidar, certo? Claro que isso nos leva a toda uma discussão. Bom, mas um pouco, né? O que a física mostra, a Terra não é redonda, né? Aí, se a gente vai discutir com os bolsonaristas, a gente vê que ser cético é um pouco perigoso, né? É arriscado. Então, enfim, né? Fato é que o ceticismo está sempre ali perturbando os que pretendem ter o conhecimento verdadeiro. Então, Descartes precisa estabelecer uma pedra fundamental, digamos assim, que dê sustentação à sua filosofia e ao próprio discurso do método. Isso leva ele àquela reflexão, aí podemos voltar, Odair, por favor, àquela reflexão que está aqui, né? Ora, Descartes, então, se põe a pensar a partir de si próprio, né, na perspectiva do indivíduo singular, que é a perspectiva que a gente viu, né, que se firmou, digamos assim, nesse período, a partir do cristianismo e pós-cristianismo, né, a interioridade, né. Então, ele, a partir do ceticismo, ele fala, bom, vamos então levar o ceticismo a sério, e mais do que isso, vamos levar o ceticismo ao extremo, né? Vamos tentar pensar o ceticismo o mais radicalmente possível, ou seja, duvidar de tudo, né? Então é isso que ele se propõe nas Meditações Metafísicas, esse outro livro famoso dele. Na primeira meditação, são 6 meditações, né? Na primeira meditação, ele coloca as dúvidas, né? É a meditação onde ele desenvolve o que também é conhecido como método da dúvida, né? O método cético, porque ele usa isso como um método, né? Levar o ceticismo ao extremo. Então ele vai duvidar, vai começar duvidando do mundo sensível. Mas por que duvidar do mundo sensível? Por que duvidar da existência e da constituição desta carteira, por exemplo, né? Ou da mesa ou da lousa? Por que duvidar disso? Porque os nossos sentidos podem ser enganosos, né? Eles podem simplesmente constituir uma forma de ver absolutamente incompleta, por exemplo, da realidade, né? Eu já mencionei aqui, né? O cachorro escuta sons e sente cheiros que a gente não escuta nem cheiro, ou seja, isso mostra que há coisas que os nossos sentidos não percebem. Então, quão grande será essa limitação? A gente compara com os cachorros, né? Isso poderia se estender ilimitadamente. Então, esse questionamento dos sentidos já estava lá no Parmênides, já estava no Platão, né? Quer dizer, outra coisa que vem lá de trás. Então não é propriamente uma novidade, colocar em dúvida as coisas sensíveis. Tanto é que o Danilo ele chama atenção para isso, né? Ele mostra que tem 3 níveis do argumento do cogito, né? Do argumento da dúvida especificamente. A dúvida dos sentidos, então no primeiro momento. Isso o Descartes desenvolve, eu vou citar um trecho aqui que já é da segunda meditação, que é onde de fato está o argumento do cogito. Mas o texto é muito curioso, né? Não sei se alguém já leu. O texto, vamos dizer, uma versão um pouquinho maior do texto, está no livro Textos Básicos de Filosofia, né, que também está na nossa pasta, né, que também é organizado pelo Danilo Marcondes. Lá tem a primeira meditação, tem uma parte grande da primeira meditação, que é onde o Descartes faz esse exercício, né? Então ele está lá, né, ele descreve toda a situação em que ele está inserido, né? Ele está lá com o seu hobby de chambre, né? E aí, né, tem uma vela, vai descrevendo as coisas ao seu redor, a vela que derrete quando se aproxima do fogo, enfim, ele faz ali alguns experimentos. Mas ele se coloca, então, no primeiro momento em questão. Ele falou, os sentidos já me enganaram muitas vezes, né? E os sentidos nos enganam. Se a gente pensar, por exemplo, quando uma coisa está no fundo da piscina, né?
A gente tem a impressão de que ela está a uma distância que não é a real distância se a gente for medir, por exemplo, para dar um exemplo. Né? Quando a Lua nasce, ela parece maior do que quando no meio da noite ela está lá em cima. Isso é uma ilusão de ótica. Então veja, os sentidos eles podem enganar, por assim dizer. Né? Então o Descartes usa esse argumento para falar, não pode, porque vejam, né? O ponto é, ele quer chegar numa coisa que seja absolutamente inquestionável. Ora, se os sentidos me fizeram errar ali, né? Não posso confiar. Esse é o ponto. Né? Então não posso confiar nos sentidos. Então ele duvida das coisas que o sentido mostra e da faculdade dos nossos sentidos. Isso leva ele ao argumento do sonho, né, como um argumento que complementa o primeiro. Porque ele vai dizer o seguinte, quando a gente está sonhando, a gente tem a sensação de que está vivendo aquela situação. Não sei se todos concordam, mas às vezes tem, né, um sonho ou outro que a gente sabe que está sonhando, eu acho. Mas, enfim. Em geral, a gente sente que está vivendo uma coisa real no sonho. Então o Descartes se pergunta, ora, se no sonho eu acho que estou vivendo uma realidade, né, que garantia eu posso ter? Né? Como é que eu posso ter certeza absoluta de que eu não estou agora, neste exato momento, sonhando? Como eu posso ter garantia absoluta de que eu não estou aqui sonhando que eu estou dando aula para vocês, mas na verdade eu estou deitado na minha casa dormindo? Como é que eu posso ter certeza disso? A gente brinca, né? De beliscar e tal. Ora, isso vem daí, né? A brincadeira do beliscão. A gente sabe que não é sonho, né? Todos nós sabemos que isso aqui não é um sonho. Será? Bom, boa pergunta, Matrix, né? Então, tem filmes que exploram isso, né? O Matrix é um filme cartesiano. Quer dizer, cartesiano não, né? Que explora a dúvida. Mas podemos ser, né? Se eles têm aquele outro, né? Que nós somos uma espécie de experimento, né? Não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, tem filmes que exploram isso. Será? Você colocou bem a pergunta. Mas que seja um saber, é um saber que não é 100% seguro, é isso que você falou. A gente sabe, agora esse saber é 100% garantido? Não é. Mas, aí vem o ponto seguinte, ele é compartilhado entre nós, pelo menos, no sentido de que eu acho, né, que todos aqui estamos de acordo quanto a não estarmos sonhando agora. Pelo menos, né, acho que todos nós achamos isso juntos. Podemos estar errados juntos, né, mas achamos isso juntos. Temos essa sensação de certeza juntos, que pode ser só uma sensação, pode ser uma ilusão, né? Pode ser um sonho, portanto, em comum. Aí, justamente, se coloca um argumento contra a dúvida cética. Ora, esses elementos comuns, eles não são um sinal de que eu posso confiar, como o beliscão. Né? O que é o beliscão? Uma outra pessoa beliscando, mas se ela também estiver no sonho, o beliscão faz parte do sonho. Né? Ora, mas esses elementos em comum que nós partilhamos, eles não são um bom argumento contra o cético? Pensemos também naquilo que não envolve os sentidos e que nos é comum, a matemática. Se eu pedir para qualquer um aqui calcular 2 mais 2, né, vocês vão concordar comigo que é 4. Bom, de novo, né, nós todos, dentro disso que a gente chama de matemática, né, tal, né, a gente soma 2 mais 2 e obtém 4. Então seria também algo partilhado, como esses outros elementos comuns que eu mencionei, que serviriam para dar alguma segurança para essas coisas. Aí o Descartes entra com um argumento, é um argumento novo. Porque esses dois argumentos, dos sentidos e do sonho, eles já tinham sido colocados pelos céticos, né? Já tinham sido colocados anteriormente. Ele leva ao seguinte extremo, né, o argumento. Ora, tudo bem, né? Digamos que seja, boa noite, uma realidade. Ora, pode ser que essa realidade tenha sido projetada por algum gênio maligno, por alguma inteligência que a gente não conhece,
justamente para nos enganar. Isso que eu falei, tem algum filme que vai nessa direção. Não sei se o próprio Matrix agora. Então, faz Tem muito um do tempo. Leonardo DiCaprio, né? Não sei se é a origem, que é meio que isso, né? Se ele fica transitando entre o mundo do sonho e o mundo da realidade, o sonho e a realidade. Não, é um tema muito interessante, né? Dr. Parnasso. Tá, bom, vamos pesquisar aí todos os filmes sobre isso e. Não, é o mundo imaginário do Dr. Parnasso. Tá, e assistir. Legal. Já de uma linha real. Tá. Bom, bacana, vou dar uma olhada. O argumento é esse, pode ser que, né, Deus, em vez de ser, né, o Deus que a gente imagina, seja o contrário, seja o diabo, seja uma inteligência contra nós, que inventou toda essa coisa aqui, tudo isso, para nos enganar, justamente. Né? Esse é o argumento do gênio maligno. Fala, ela depois você. Ô professor, mas Descartes não fala de uma parte que ele tem Deus como, que existe um Deus. Vamos chegar lá. Não, mas como é que ele relaciona uma coisa a outra? Porque se ele acreditava que existia um Deus, como ele acredita que existe um gênio maligno também? Calma. Aqui ele está ainda no método da dúvida. Ele ainda não chegou na certeza. Ele está no caminho. Professor, uma coisa que eu sempre me perguntei é que como depois Peraí, dele gente, passar, vamos ouvir a pergunta. dele passar por todo esse processo, ele ainda chega à conclusão da existência de Deus. Isso Então, sempre também tem uma certa pelo dificuldade. ceticismo. É meio paradoxal. É que o ceticismo, veja, é um método que ele está adotando para chegar em algum lugar. Tá? A gente poderia dizer o seguinte, olha, ele já escreveu o discurso do método, ele é cientista, ele defende a ciência, então no fundo ele já sabe onde ele quer chegar. Né? Ou seja, ele não está de fato sendo cético. Ele está assumindo o ceticismo, levando o argumento cético ao extremo para refutar o cético. Né? Essa é a intenção dele. Né? Ele não está de fato. Ele tem uma base ainda, né, que ele quer chegar. Sim, ele tem um lugar onde ele quer chegar. O livro é montado para isso, só que é um livro bem montado. Tanto é que, né, fez esse sucesso todo e a gente está aqui falando sobre ele 500 anos depois. Mas a pergunta é ótima, vamos ver isso em seguida. Bom, fala. Desculpa. Nossa pequena dúvida é que lá no segundo sonho, da dúvida, o sonho, eu só entendi da matemática, não entendi essa A relação? É que a matemática ela pode fazer parte também do nosso sonho comum. Se é um sonho comum, né, ela é algo que não envolve os sentidos. Então, vamos dizer, ela entraria junto com aquilo que... não, é porque entendi a sua pergunta e eu não tinha explicado uma coisa. Quando a gente fala dos elementos comuns, tem os elementos comuns dos sonhos também. Se a gente falar sobre os nossos sonhos, a gente vai perceber, por exemplo, que tem elementos dessa realidade da qual que a gente já colocou em dúvida, né, no caminho que ele estava seguindo, aparecem no sonho. E nós temos, né, então, alguém fala, eu sonhei com um cachorro, eu sonhei com um leão, né, e a gente começa a ver que todos os sonhos, né, têm a ver com a realidade sensível, por exemplo. Né? Então, e há uma certa regularidade, há um antes e depois, ou seja, dentro dos próprios sonhos, quando a gente fala sobre eles, a gente percebe que tem uma regularidade. Então isso seria um argumento similar ao da matemática, porque a matemática não está, né, ela não é visível, mas está na nossa cabeça. Né? Então, na verdade, o que ele está fazendo aqui? Ele está pensando naquilo que é comum dentro de cada subjetividade, dentro da nossa mente. Né? Os sentidos já ficaram lá para baixo, ele está agora no plano da mente. Né? Um pouco como Platão, né? Mudou dos sentidos e veio para a razão. Tem algum comentador, historiador da filosofia, que eu não me lembro o nome agora, mas eu me lembro disso, que se refere ao Descartes como a vingança de Platão. Porque o Platão, ele foi preterido, né, ele era o filósofo preferido do Agostinho, lá no começo da Idade Média, mas depois o Platão é esquecido. E o Aristóteles passa a ser o grande filósofo para a filosofia cristã, para Tomás de Aquino. Né? E aí uma valorização dos sentidos. A ciência começa com essa mesma valorização dos sentidos, né? E o Descartes vai tentar fundamentar tudo na razão. Então, né, eu já ouvi essa coisa, né, que o Descartes seria, né, o momento em que o Platão
volta. Seria assim, né? Como tá todo mundo na mente, todo mundo seria o que muitas ideias, sei lá. As ideias é que são claras e distintas, né? Essa é uma expressão que o Descartes usa. O critério que está no discurso do método. A gente tem que se pautar pelas ideias claras e distintas. O que é confuso, a gente afasta. Ou seja, um critério leva ao pensamento. Então vamos nos fixar naquilo que é claro e distinto. Porque os sentidos são uma bagunça. Então, a fonte de certeza é a razão. É na razão, na matemática, né? Que a gente tem que confiar. Por isso que, ou seja, ele está tentando chegar naquilo que é a base do discurso do método, que é justamente um conjunto de critérios que parte desse princípio, da razão como fonte do conhecimento. Por isso que a grande contraposição agora vai ser entre o racionalismo e o empirismo. Porque aí os empiristas vão chegar e vão falar, não, que história é essa? A verdade está nos sentidos. Aí a discussão vai ser parecida com o que a gente viu entre Aristóteles e Platão. Né? Porque, de novo, você tem alguém dizendo, olha, a verdade está na razão, vai vir o outro e vai falar, não, a verdade está nos sentidos. A história, ela se repete. Né? Isso é curioso. Tem novas figuras, né, com diferentes perspectivas, mas alguma coisa... Por isso que eu, né, quando o colega falou lá do Pitágoras, né, eu falei, né, as coisas vão mudando, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que reaparece. Né? Não só na história humana, como na história da nossa vida, se a gente parar para pensar bem. De uma perspectiva psicanalítica, né, muita coisa da infância que volta sem a gente perceber. Bom, dito tudo isso, o que o Descartes vai então fazer? Passa para o seguinte, por favor, Elaine. Não sei se vai dar para todo mundo ler, mas eu vou ler aqui em voz alta. Então, esse é o momento em que ele termina esse percurso. Ele fez todas as dúvidas, chegou ao extremo das dúvidas, e aí ele diz, já no final da segunda meditação, mas que sei eu, né, e tem uma meditação acontece num dia, a outra no dia seguinte. Então ele começa a segunda meditação dizendo, tudo aquilo que eu falei ontem, né, aí ele retoma. Né? Então tem essa coisa da perspectiva individual, da descrição da situação. Então ele diz, mas que sei eu, se não há nenhuma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida. Né? Então não há nada de que não se possa duvidar. Não haverá algum Deus ou alguma outra potência que me ponha no espírito tais pensamentos certos? Isso não é necessário, pois talvez eu seja capaz de produzi-los por mim mesmo. Aí ele já está, né, caminhando na direção. Eu então, pelo menos, não sei alguma coisa, né? Notem aí. Por isso, né, que o Descartes vai ficar conhecido como o cara do eu, o cara do código. Eu não sei alguma coisa, mas já neguei que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo, porque também ele duvidou do próprio corpo, né, no meio do caminho. Eu esqueci de mencionar essa parte. O corpo também pode ser uma ilusão. Já neguei qualquer sentido ou corpo. Hesito, no entanto, pois que se segue daí? Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles. Olha o raciocínio que ele está desenvolvendo, né? Ele se colocou num lugar, que é o eu, duvidou do corpo e dos sentidos, mas está dizendo, mas será que eu dependo mesmo do corpo para existir? E dos sentidos? Será que eu dependo? Muito interessante, né, o ponto de vista que ele coloca. Mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum céu, nenhuma terra, espíritos alguns, nem corpos alguns. Não me persuadi também, portanto, de que eu não existia, quer dizer, será que até o eu está em questão? Certamente não. Eu existia sem dúvida, se é que eu me persuadi ou apenas pensei alguma coisa. Por quê? Porque todo esse percurso que ele fez, de duvidar, onde está sendo feito? Está sendo feito no eu. Tem um eu que está fazendo. Né? Ele está aqui, né, nesse lugar, entre aspas, né, quer dizer, ele está no eu, colocando tudo em dúvida. Mas todo esse raciocínio desenvolvido
supõe desde o princípio o eu. Né? Então, mas há algum, aí ele vem de novo com o argumento enganador, há algum não sei qual, enganador muito poderoso, muito ardiloso, que emprega toda a sua indústria e enganar sempre, que é o gênio maligno. Não há, pois, dúvida alguma de que sou se ele me engana. Né? Então, o que ele supõe? Bom, o cara pode estar me enganando, mas se ele está me enganando, então eu existo, porque para ele me enganar eu preciso existir. Né? E, por mais que me engane, não poderei jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar alguma coisa. Quer dizer, enquanto eu estou aqui pensando, mesmo que ele esteja me enganando, tudo que eu estou pensando pode estar errado, mas não que eu esteja pensando. Né? O objeto do pensamento pode estar errado, mas o fato de eu estar pensando, não. Então ele diz, de sorte que, após ter pensado bastante nisso e ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que esta proposição eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito. Né? Portanto, eu sou, eu existo. Esse é o famoso argumento do cogito, né? Pelo qual Descartes é muito conhecido, né? Um dos argumentos mais famosos da história da filosofia, em que ele chega à certeza absoluta da existência do eu. Aí a gente volta para o slide anterior. Então vejam, ele fez todo esse percurso, concluiu, penso, logo existo. No slide anterior, o senhor coloca o cristianismo, aí você coloca o corpo, a alma e tem o espírito também. Sim. Aí já seria uma outra questão que a gente vai ver, por exemplo, no Kierkegaard, para quem essa tripartição é fundamental, no contexto já do existencialismo. Mas sem dúvida. Porque no fundo, né? Bom, aí eu faria uma digressão aqui que acho que é melhor concluir o raciocínio e depois a gente fala sobre o espírito. Então ele chegou à conclusão, bom, eu penso, eu existo. Ora, aqui no meu pensamento, esse vai ser o passo seguinte, né? Então a continuação das meditações. Claro, eu vou reduzir de maneira muito simplificada e caricatural. Ele vai dizer, eu tenho na minha mente que existe a ideia de um Deus que é infinito, onipresente, onisciente, etc, etc. Ora, como é que eu, dentro dessa mente, poderia criar a ideia, sendo finito, poderia criar a ideia de um ser infinito? Não haveria nenhuma outra forma de eu criar essa ideia, a não ser que essa ideia tenha sido dada comigo, que essa ideia tenha sido posta em mim. Posta em mim por quem? Por esse Deus que está na minha mente. Então, da ideia de Deus que está na mente, ele passa à existência de Deus. Esse é um tipo de prova de Deus que vai ser depois muito questionado, né? Que é você passar da ideia para a existência. Ora, como é que você pode passar da ideia de uma coisa para a existência de uma coisa? Né? Enfim, para nós, né, como a colega que já foi embora tinha colocado, soa muito estranho. Né? Soa muito estranha essa passagem. Mas pode ser porque nós estamos acostumados a um outro tipo de pensar. Né? Se a gente entrar para valer no argumento do Descartes, talvez a gente consiga entender melhor. Coisa que a gente não vai fazer nesse curso, mas fica a sugestão para quem quiser se aprofundar no Descartes. Então ele conclui, bom, então Deus existe. E não só existe, mas existe com as características que estão aqui. E se ele é onipresente, onisciente, e se ele é bom, enfim, aí tem os argumentos internos, que são também, né, isso é sabido, muito influenciados pelo próprio, claro, né, pensamento cristão, pela escolástica, ou seja, a escolástica é a escola de São Tomás, né? Ele herda muita influência daí. Então ele tem muito conhecimento da própria teologia no interior da qual ele opera, né? Então vamos dizer, ele vai
refutar o argumento do gênio maligno, dizendo: esse Deus que está aqui na minha cabeça, que se colocou aqui dentro, não pode ser maligno. Ele é bom. E se ele é bom, ele não me engana. Se ele não me engana, então o mundo existe. Percebe? A volta que ele dá para chegar à existência da cadeira, né? Aí sim, agora ele pode ter certeza do mundo sensível, do mundo material, né? Esse que está à nossa volta, mas tendo passado por todo esse argumento. E isso significa o quê? A razão é a fonte de todas essas certezas, inclusive dessas aqui. Ou seja, a razão, ela é anterior e ela é mais importante do que os sentidos. Por isso que o discurso do método tem na razão a sua base. E por isso que os empiristas vão reagir a essa filosofia, dizendo que não dá para fundamentar na razão, que é preciso fundamentar no sentido, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Tá? Que é justamente sobre a crítica dos empiristas a Descartes. Bom, todos convencidos de que não estamos num sonho? Ainda não? Eu também não.